Linha direta com a Justiça, aberta aqui na Rádio Bandeirantes, para a gente conversar um pouquinho mais sobre alguns termos que estão no noticiário e que têm sido alvo de perguntas e indagações dos nossos ouvintes. Para falar sobre liquidação de banco, de corretora, quem é responsável por fiscalizar essas instituições, o que diz a legislação a respeito do assunto. Para isso, nós trouxemos aqui para a nossa programação o Dr. Francisco Satiro, que é professor da USP, especialista no assunto, que vai conversar um pouquinho conosco a respeito desses termos todos e o que diz a legislação brasileira. Dr. Francisco, seja bem-vindo, um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, o prazer é meu. Estou à disposição. O caso que nós estamos tratando, principalmente, é o caso do Banco Master, né, que foi alvo de uma liquidação extrajudicial pelo Banco Central do Brasil. E nós temos noticiado liquidação do banco, depois vieram algumas corretoras que foram liquidadas também. E o ouvinte falou, peraí, mas o que é uma liquidação? Vocês estão falando tanto disso na programação, precisa explicar para a gente o que é a liquidação de um banco. O que é efetivamente esse instituto? Ele está previsto na legislação brasileira? Quem pode efetivamente atuar nesses casos, doutor Francisco? Então vamos lá. A liquidação extrajudicial está prevista na legislação brasileira, na Lei 6.024. É uma lei razoavelmente antiga, tem até um projeto de lei para tentar modernizá-la, né? Projeto não, uma tentativa. Existe um projeto, mas existe uma tentativa de modernizá-la. Mas a liquidação tem uma característica muito clara. Se considera que bancos são entidades especiais, elas são diferentes de uma empresa, de uma indústria, etc. Porque se acontece algum problema com uma empresa ou com uma indústria, vai afetar os titulares daquela empresa, eventualmente alguns credores daquela empresa, e quando muito ali, os funcionários, etc. Mas bancos trabalham em rede. Então, quando a gente vai e faz um pagamento de uma conta de um banco no outro banco, existe aí um sistema todo por trás que faz com que os bancos se comuniquem. E isso na parte menos relevante dessa relação bancária, porque bancos mantêm com os outros empréstimos interbancários, em suma, os bancos, através deles mesmos e das câmaras de compensação e interbancárias, eles são uma rede. Por isso, também por isso, há uma preocupação grande que um banco venha a ter problemas, porque o problema deste banco pode refletir em outro banco, que pode refletir, desses dois podem refletir em mais um ou mais dois, e o que poderia gerar o que a gente chama de um efeito dominó. Na verdade, tecnicamente falando, é o chamado risco sistêmico, que é típico do sistema financeiro. Tendo isso em vista, o sistema financeiro, os bancos, estão sujeitos a um órgão regulador. É o órgão que vai cuidar para que os bancos estejam sempre cumprindo a lei, estejam sempre dentro dos critérios de segurança, e a gente tem um sistema financeiro muito seguro, em certos pontos muito mais conservador do que sistemas financeiros de outros países, e o Banco Central fiscaliza os bancos para ter certeza de que eles estão cumprindo os requisitos específicos, estão gerando as informações necessárias, etc., para que eles possam continuar atuando, né? Isso, tecnicamente, é uma regulação prudencial. Se o Banco Central identifica algum problema num banco que pode levar este banco a, eventualmente, não cumprir com as suas obrigações, e a gente sabe que bancos trabalham com dinheiro dos investidores, dos depositantes, o Banco Central, ele, né, o próprio Banco Central, toma a medida de ou fazer uma intervenção, que é entrar na instituição financeira e verificar para contornar certos problemas, se eles não são suficientemente graves, ou, e aí entra o que a gente está falando, ou colocar a instituição financeira, o banco, em liquidação extrajudicial. A liquidação extrajudicial nada mais é do que uma liquidação comum,
que é basicamente levantar todos os ativos, bens, direitos, etc., vender esses ativos e pagar os credores. E aqui nesse caso, como a gente está falando de banco, os credores são aqueles que de fato têm os créditos normais, mais os depositantes, mais os investidores. Então, a preocupação do Banco Central nesse caso é tomar a medida no melhor momento possível para garantir, na medida do possível, que este banco não vai gerar problemas em outras instituições financeiras e que aqueles que confiaram o seu dinheiro a esse banco vão receber pelo menos uma parte daquilo que eles tinham lá depositado ou investido. Agora, doutor Francisco, é correto, né, para ser mais direto assim, dizer que a liquidação acontece na hora que o banco quebra? É o banco quebrou no linguajar popular? Olha, o banco não precisa. A expressão quebra lembra a falência, né? Então, uma companhia, um comércio, né, está em falência quando ele está insolvente. Ele não tem bens ou direitos suficientes para pagar todos os créditos. Bancos não têm exatamente a mesma situação, porque bancos lidam com crédito, que não é uma reserva em valores, é uma reserva em confiança. A liquidação representa, é o paralelo da quebra de um banco. Por isso que na liquidação o Banco Central nomeia um liquidante, esse liquidante, as operações do banco são paradas, né, são interrompidas, e o liquidante vai passar a administrar esse banco exclusivamente para vender os ativos, apurar responsabilidades e pagar os credores. Então tem Seria a uma analogia recuperação com judicial do banco, assim, entre aspas? Não, o mais próximo seria a gente dizer que é a falência do É a banco mesmo, falência, né? tá. É a falência do banco. Não é uma E, falência porque bancos não estão sujeitos à falência. Na perfeito. verdade, até estariam se o liquidante pedir a falência, mas as pessoas normais, nós não podemos pedir falência de um banco. E existe uma etapa prévia que seria a recuperação judicial, como há, por exemplo, na falência, para a liquidação de um banco? A gente poderia pensar em algo nesse sentido? Não há, porque os bancos têm que cumprir integralmente com as suas obrigações. A recuperação judicial, assim como a falência, que vem prevista numa legislação específica, 11.101, ela não se aplica a instituições financeiras, ela não se aplica a bancos. Então, nem a falência imediatamente, a falência só como consequência da liquidação, e a recuperação judicial também não se aplica. Porque há um interesse maior por trás, né, da atividade de um banco, diferente do que acontece com uma indústria, um comércio, uma empresa comum. Nesse caso, quem cuida dessa questão é o Banco Central, né? Nós falamos em liquidação Exatamente. extrajudicial. Existe uma liquidação judicial também? O mais próximo que a gente tem da liquidação judicial é a falência. A falência é uma forma de liquidação judicial, mas o termo liquidação judicial não tem uma aplicação específica. Perfeito. E como que é a ordem do pagamento a partir do momento da liquidação de um banco, né? Aí eu estou falando daqueles que são credores. Há um dispositivo na legislação que traz uma ordem prioritária em relação aos outros. Como que é isso? Sim, em tese, os credores vão ser pagos na ordem prevista na lei de falências, que é a lei geral, né, da liquidação das empresas em geral. Mas o que geralmente acontece nesses casos como eu falei, a preocupação do Banco Central é só a de preservar o sistema financeiro, de preservar as outras instituições, de preservar a credibilidade. Então, não é incomum, é razoavelmente comum, que no meio do caminho, se o liquidante perceber que não vai haver bens suficientes para pagar todos os credores, quando aí a gente não precisaria se preocupar com prioridades, quem recebe antes ou quem recebe depois, o que geralmente se faz o liquidante apura todas as responsabilidades, separa a parte regulatória e ele mesmo pede para que seja decretada a falência e dali para frente
o banco liquidado entra em falência. A gente tem alguns casos de banco em falência, como o Banco Santos, Banco Cruzeiro do Sul, Banco Lavra, que passaram por esse processo. Eles começam como uma liquidação, resolvida a questão regulatória, ela vira uma liquidação comum, e na liquidação comum é mais fácil fazer na falência. Obviamente, na falência, recebem primeiro os credores que têm prioridade no recebimento. Grosso modo, se a gente pensar, trabalhistas, credores com garantia real, e aí os demais credores, para no final, se tiver algum dinheiro, os sócios receberem, o que é bem incomum, diga-se de passagem. Nesse momento da liquidação, quem que fica responsável, né, por essa massa aí de administração? O Banco Central é que nomeia o responsável por esses atos? Isso, o Banco Central nomeia uma pessoa chamada liquidante. A função dele é levar a liquidação adiante. É ele que vai fazer as apurações dos ilícitos, é ele que vai analisar para ver o que foi descumprido, quais foram as causas, responsabilizar todos os que estão envolvidos, tomar as medidas administrativas cabíveis e, se chegar a um ponto que ele entender que, tomadas todas essas medidas, cabe exclusivamente a venda dos bens e o pagamento dos credores, e a lei de falência tem mais mecanismos para isso, ele pede a conversão em falência, e aí, na falência, vai ser nomeado um administrador judicial da falência, né? Então, termina a função do liquidante. O Esse, processo deixa de ser administrativo e vira judicial. Desculpa. exatamente a pergunta que eu ia fazer. Aí que vai para a justiça, então, na hora da decretação da falência, né? Isso, isso. Ele deixa de ser administrativo e correr dentro do Banco Central e ele passa a ser um processo que tramita no judiciário, nas varas que são competentes para cuidar de falências em geral. Professor Francisco Satiro conosco aqui da Universidade de São Paulo explicando, né, um beabá do que é exatamente uma liquidação de um banco extrajudicial por conta do caso do Banco Master. Nós também tivemos notícias que chegaram ao longo dessas últimas semanas, desde o fim do ano passado até o começo desse ano, de corretoras que também foram alvo de liquidação. Corretora também está abraçada aí pelos mesmos procedimentos? Sim, as corretoras também são instituições que fazem parte do sistema financeiro nacional, também têm implicações regulatórias, então, por conta disso, elas também estão sujeitas ao poder de fiscalização do Banco Central, mas, além disso, em caso de descumprimento, em caso de problemas, a intervenção, a liquidação é muito mais comum do que a intervenção. Então, elas também estão sujeitas, sim. A gente acabou de ver o caso da REAG, que sofreu a liquidação, e existem outros casos que são semelhantes. Muito bem. E a nossa legislação, as nossas regras, elas estão prontas para enfrentar esse tipo de situação pelos seus estudos do direito comparado? Há alguma sugestão, algo que poderia ser incorporado aqui ao nosso conjunto normativo para dar ainda mais segurança para esses procedimentos, algo que poderia viabilizar um desfecho menos trágico para os impactos, né, que sempre são causados numa situação como essa? O que o senhor tem a acrescentar a respeito das regras que estão postas aqui no Brasil? Olha, a gente tem regras que já são razoavelmente antigas, né? Elas são da década de 70, mas elas funcionam muito bem, principalmente para instituições financeiras de médio e pequeno porte. Claro que para instituições financeiras maiores, o desafio é maior e a gente teve aí pelo menos desde a crise de 2008, né, nos Estados Unidos, a gente tem a discussão sobre o famoso too big to fail, grande demais para vir a falir ou a não conseguir cumprir as suas obrigações. Por conta desses casos maiores, há propostas de alteração legislativa, principalmente por conta desses casos maiores, né? Há propostas de alteração legislativa para a criação de um instituto que é muito usado lá fora, chamado resolução bancária, que estabelece uma forma diferente de tratar créditos e credores.
Para casos menores, e a gente ainda tem o caso do Banco Master, apesar de ser enorme, não é um grande banco, né? Não é um dos grandes bancos. Para esse tipo de caso, a legislação funciona e, a par da legislação, existe um outro mecanismo de salvaguarda, que é o Fundo Garantidor de Crédito, o FGC, que é uma entidade reconhecida por lei, mas é uma entidade privada, que serve como reserva, né, um seguro de um valor específico a ser pago para correntistas caso haja algum problema, e a gente está vendo agora aí os correntistas do Master recebendo até 250 mil reais, que é o valor máximo do FGC. Então, até esse limite, eles estão garantidos. E o FGC também funciona mais, numa parte menos exposta, né, ao público em geral, mas mais pública também. Ele também auxilia bancos ou instituições financeiras em dificuldade a vender ativos relevantes ou transferir controles, etc., de tal forma que esses problemas não precisem necessariamente ser levados à liquidação, à intervenção do Banco Central. Esse é um fundo que é formado por uma contribuição dos bancos e para justamente dar segurança para esses, principalmente para os investidores de bancos menores. E esse sistema hoje, para casos como o caso do Banco Master, funciona muito bem. O desafio de ter um sistema que funcione para casos maiores é um desafio não só do Brasil, é um desafio de outros países também. E eu tenho certeza que agora, com o caso do Banco Master, muito provavelmente voltaremos às discussões sobre qual seria a melhor forma de abordar a resolução bancária. Doutor Francisco, aqui uma pergunta bem genérica, tá? Não é sobre o caso do Banco Master, nenhum dos citados até agora. A liquidação é sempre sinal de fraude ou pode ser decorrente de má gestão? Não, ela pode ser decorrente de má gestão. Ela pode ser um problema de má gestão, pode ser um problema de fraude, pode ser um problema de mercado mal gerido pela administração da instituição financeira. Há diversas razões que levam bancos a ficarem em situação de dificuldade. Então, até que saiam as apurações e se defina finalmente, né, quais são as responsabilidades e efetivamente as causas, não é possível cravar que uma instituição financeira foi liquidada em função de fraude. E essa investigação é feita pelo Banco Central ou pelo Poder Judiciário? Pelo Banco Central e pelo Ministério Público, porque existem irregularidades administrativas que são punidas pelo Banco Central e existem crimes contra o sistema financeiro que são objeto de investigação pelo Ministério Público e esses tramitam na Justiça Comum. Na fase de liquidação, geralmente o que a gente tem é a investigação por parte do Ministério Público e a apuração, com investigação também, pelo Banco Central, que trabalham em conjunto para identificar quais foram os comportamentos passíveis de punição. Quem é o órgão responsável por identificar se o Banco Central agiu no tempo certo ou se teve algum tipo de omissão num caso de liquidação de banco extrajudicial? Não há um órgão responsável sobre isso. E nem faria sentido ter. O órgão técnico é o Banco Central, que tem o conhecimento técnico sobre o assunto. E, obviamente, se houve algum problema de atuação, uma ilegalidade na atuação do Banco Central, ela vai estar sujeita ao controle judicial, como qualquer ilegalidade de qualquer agente público. Mas isso dependeria de uma comprovação de uma irregularidade ou de uma atitude ilegal de um órgão técnico. O Banco Central é formado por técnicos extremamente capacitados, extremamente comprometidos, e a gente tem. Seria uma grande surpresa se o Banco Central tivesse, em algum desses casos, algum tipo de ilícito.
Claro, as coisas não são matemáticas, né? Existem situações em que pode-se tentar uma solução ou pode-se atrasar uma decisão para tentar resolver o problema de outra forma, porque, claro, a liquidação é sempre a medida mais brusca. Mas essa discricionariedade em tentar esta ou aquela solução não me parece ser algo passível de punição, anulação por parte do judiciário, porque não caracteriza a ilegalidade, está dentro do poder de quem está no Banco Central. Professor Francisco Satiro, os processos de liquidação, eles costumam tramitar sob sigilo? Qual que é a regra nesse caso? É publicidade ou privacidade? Não, eles tramitam sob sigilo, mas dentro do Banco Central. Quer dizer, todos do Banco Central têm acesso a ele, o Ministério Público também tem acesso. Obviamente, essas informações ainda não ficam sujeitas ao público, porque parte das informações pode ser estratégica para a identificação de outros ilícitos e etc. Então, isso tramita com acesso às partes, né? As partes têm acesso, a não ser questões que sejam muito sensíveis, mas em geral as partes envolvidas têm acesso, terceiros não vão ter acesso, até que eventualmente o caso termine a parte de apuração de ilícitos e terminada a parte de apuração de ilícitos, aí sim se dá publicidade para tudo isso. Mas dentro dos órgãos de fiscalização, MP e Banco Central, no caso das corretoras, por exemplo, também a Comissão de Valores Mobiliários, porque as corretoras também estão sujeitas à fiscalização da Comissão de Valores Mobiliários. Então, entre estes órgãos reguladores, não há problema de sigilo. O que se preserva é que essa informação não se torne pública, porque isso pode, em um momento ainda precoce, né, acabar levando a algum tipo de consequência danosa para quem, ao final, pode ser considerado não responsável ou, em suma, quer dizer, alguém pode acabar sofrendo consequências por uma informação que ainda não estava completa. O patrimônio, né, pessoal ou os patrimônios pessoais daqueles que são gestores, eles são bloqueados automaticamente durante essa apuração? Isso acontece num segundo momento? Como é que fica a situação aí dos controladores, dos executivos durante esse processo de liquidação? Não, geralmente eles são bloqueados mesmo, até porque controladores têm responsabilidade prevista em lei caso a instituição financeira não seja capaz de cumprir com seus compromissos. Então, de cara são bloqueados os bens e a partir daí vão se apurar as responsabilidades e, se for necessário, atingem-se esses bens particulares para quitar dívidas que sobraram não pagas da instituição financeira. Uma pergunta que parece estranha, mas foi feita por um ouvinte aqui da Rádio Bandeirantes para mim, eu anotei para passar para um especialista na oportunidade, é o seguinte: esses donos de banco que sofrem, né, consequências como a liquidação, eles ficam em uma espécie de lista lá no Banco Central para não poder participar como sócio, abrir um novo banco, uma nova corretora. Existe essa lista que impede o exercício, né, da mesma função pelas pessoas que estão envolvidas numa liquidação de banco? Sim, até enquanto não terminar a apuração, eles não podem voltar a atuar em sistema financeiro. Eles podem fazer outras atividades. Apesar de que com o patrimônio bloqueado, isso geralmente é mais complicado. Mas eles não têm impedimento de outras atividades econômicas, mas tudo que diz respeito a regulatório de sistema financeiro, eles estão suspensos, e isso pode se prolongar, inclusive depois do processo, a depender do tipo de conduta que eles tiverem. Essas ações, normalmente, desse momento, elas acontecem fora do judiciário, como nós já conversamos no início aqui da entrevista, né? Mas, caso algum envolvido sinta-se prejudicado, ele consegue acessar o Poder Judiciário imediatamente ou é preciso esperar o fim do processo administrativo para apresentar demandas ao Poder Judiciário? Não, sempre que alguém se sentir lesado por um ato ou uma omissão de quem quer que seja, mas principalmente pessoas ligadas ao poder público, sempre há o direito de acessar
o judiciário para questionar esse ato. Isso não é comum nesse primeiro momento, porque as coisas estão se apurando o que está acontecendo. Mais para frente, à medida que o Banco Central toma as providências dele, pode ser que alguém envolvido se sinta lesado ou entenda que algum ato praticado lá dentro seja irregular, e aí o que ele vai fazer é ajuizar uma ação específica. Essa ação vai ser julgada em primeira instância, vai ter recurso ao tribunal, vai ser julgada pelo tribunal, o recurso vai ser julgado pelo tribunal, eventualmente, se for o caso, vai para o Superior Tribunal de Justiça, e se houver alguma inconstitucionalidade, ele pode, eventualmente, até chegar ao STF. Professor Francisco Satiro, professor da Universidade de São Paulo, esteve conosco aqui explicando as questões ligadas à liquidação de banco, de corretoras, por conta do noticiário recente, uma maneira de explicar, dar mais detalhes de como funciona esse processo para você que tem ouvido aí as notícias e não tem, claro, o mesmo conhecimento a respeito do assunto. Foi muito bom conversar com o senhor, muito didática as suas respostas. Eu acredito que nós prestamos um serviço aqui para os ouvintes da Rádio Bandeirantes, que agora já vão entender melhor as notícias que acompanharem na nossa programação a partir de agora. Um grande abraço, obrigado aí por nos atender e até uma próxima participação por aqui. Muito obrigado, Pedro. Obrigado à Rádio Bandeirantes pelo convite e foi um prazer participar. Estou sempre à disposição. Linha Direta com a Justiça fica disponível no nosso canal no YouTube, para você compartilhar à vontade com os seus amigos, com os seus contatos, para você revisitar essa entrevista, se você pegou pelo meio na programação da Rádio Bandeirantes, youtube.com/Rádio Bandeirantes Oficial. Lá você vai encontrar, é só você digitar o que é liquidação de um banco, liquidação extrajudicial, que você vai encontrar esse conteúdo rapidamente no nosso canal no YouTube. E voltamos a qualquer momento ao longo da programação da Rádio Bandeirantes.